Filemão, capítulo 1. Lemos, irmãos, o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, e diz assim, verso 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão de Timóteo, ao amado Filemão, o nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento e de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu tornei a enviá-lo. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me serviste nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas por voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim, na carne, como Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim me deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, e regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. E escrevi, ter confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos eis de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Bem, amados e queridos irmãos, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o tema, o Evangelho que transforma a vida e restaura relacionamentos. O Evangelho que transforma vidas e restaura relacionamentos. Peço novamente desculpa pela minha voz, mas eu tenho certeza no meu coração que o Espírito Santo de Deus nos guiará em toda a verdade. Aqui, irmãos, é um memorando, é uma espécie de uma carta endereçada ao homem rico, um homem de posses, por nome de Filemão. Paulo
ele nunca esteve em Colosso. A igreja, quando nós vemos as cartas aos Colossenses, a igreja de Colosso, Paulo nunca pisou em Colosso. Esta carta que nós acabamos de ler, o que atribuímos a Paulo é um memorando, é um comunicado ao homem por nome de Filemão, um homem muito rico, e que a igreja nasceu na sua casa. É ele que cuidava da igreja, um homem rico e que doou sua vida ao evangelho e que foi cuidado por Paulo. Ele recebeu o evangelho através de Paulo. As administrações ou as administrações do evangelho do Senhor Jesus através da vida de Paulo. A igreja de Colosso nasceu na casa de Filemão, o homem rico, dotado de posses. Este capítulo que nós lemos é o único capítulo com 25 versículos que tem como título as cartas de Paulo a Filemão. Nós sabemos, irmãos, que o evangelho contém 27 livros. Dos 27 livros, 13 estão atribuídos às escrituras de Paulo, a fala de Paulo, os memorandos de Paulo, cartas de Paulo, evangelho de Cristo anunciado segundo Paulo. São 13 cartas, irmãos. Então, logo, parte do Novo Testamento está atribuído ao discípulo, apóstolo do Senhor Jesus, Paulo. E esta é a menor carta, irmãos. Evangelho não é só uma coletânea de doutrinas. Evangelho não é só uma coletânea onde trata da nossa salvação, de doutrinas bíblicas, não. Evangelho também é, sobretudo, tratamento de relacionamento. Restaura lares, restaura famílias, restaura casamentos, restaura amizades, tem, sobretudo, então, relacionamentos transformados. Por isso a necessidade de se pregar o evangelho, irmãos. Não vir aqui falar o que você quer ouvir. Não vir aqui falar sobre o meu pensamento, as minhas decisões. Não, mas pregar o evangelho. E não diferente esta noite. Essa carta de Paulo a Filemão. Paulo está em sua primeira prisão em Roma. Paulo plantou igrejas, irmãos, em toda a Ásia. Ele plantou igrejas, ele é conhecido como o maior plantador de igrejas. E Paulo vai enviar este memorando a Filemão. E ele era rico e tinha escravos sob o seu domínio, sob o seu poder. Conhecemos aqui agora um personagem por nome de Onésimo. Filemão, casado com Áfia, é o que vemos aqui no versículo de número 2. E o seu filho chamava Arquipo. O cooperador neste lugar, o que cuidava do culto, é o homem por nome de Epáfras. Era ele que cuidava do culto. E agora, Epáfras é preso pelo Império Romano, assim como Paulo, porque pregava o evangelho. Paulo é preso também. Só que Paulo, como tendo dupla cidadania, ele optou para ser julgado em Roma. E lá na cadeia está Paulo e Epáfras. Voltando a dizer, Paulo nunca teve pisado em Colosso. A igreja que ali estava, ela foi administrada e cuidada e plantada por Epáfras. Agora Epáfras está preso. E o que Paulo chama de camarada é Arquipo, filho de Filemão com Áfia, sua mãe. Então agora o cooperador no lugar de Epáfras é então o jovem Arquipo. É ele que está cuidando do culto, que é dentro da casa do seu pai rico. E ali tinha um escravo por nome de Onésimo. Onésimo roubou, talvez, porque naquela época, em toda a Roma antiga, existiam mais de 30 milhões de escravos. E o escravo ali, irmãos, infelizmente, faziam parte da economia de Roma. Eram, irmãos, a base que consolidava todo o império,
todo o trabalho braçal, quase 90%, eram os escravos. E Onésimo então estava ali, irmãos, na casa de Filemão. E então, irmãos, a igreja de Colossos ficava na casa desse homem. E Paulo então, agora, irmãos, recebeu na prisão onde ele estava Onésimo. Ele se envolveu, ele surrupiou, ele roubou Filemão. Ele não era crente. E ele fugiu, irmãos, e foi tão longe, foi para Roma. Por que ele foi para Roma? Ele foi preso, a polícia prendeu ele e levou ele para Roma. E ele caiu justamente na cela onde estava Epáfras e também Paulo. E Paulo tomou ele. Agora, Onésimo não é mais preso do governo, ele não está preso pela polícia. Onésimo agora está preso no Evangelho. Paulo anunciou Jesus Cristo a Onésimo, e ele foi transformado pelo poder regenerador. Filemão, que foi levado a Cristo pelo ministério de Paulo. Diz a Bíblia que Paulo saiu de Éfeso, de onde as igrejas tinham sido já plantadas, ali na Ásia Menor, como Colosso, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Sardes, Hierápolis. E então Paulo sai de Jerusalém e é preso em Cesareia, mas como tem dupla cidadania, ele optou em ser julgado em Roma. E então, neste cenário, o escravo foge, roubando seu amo, e ele vai ser preso justamente aonde Paulo está. Agora convertido, ao ouvir o evangelho, como está sendo pregado esta noite, Paulo vai enviar este memorando, que passo a descrever agora. Onésimo, escravo, está convertido pela força regeneradora e transformadora do evangelho. Paulo agora vai escrever, irmãos, para Filemão, dizendo e saudando e identificando como prisioneiro, não como homem fundador de igreja, o que nós conhecemos por igreja cristã. Paulo é o maior fundador de igreja. Paulo é o maior bandeirante daquilo que conhecemos como igreja. Paulo, dentro da Sagrada Escritura, é o maior teólogo. Paulo, tudo que conhecemos por doutrina bíblica, é Paulo que nos exorta. Ele não vai se apresentar a Filemão dando ordens. Ele não vai apresentar-se a Filemão agindo com ímpeto, com força, usando o seu título. Não. Paulo vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao irmão Timóteo, e amado Filemão. Timóteo aqui é um jovem cooperador que também estava com eles. Ao amado Filemão, o nosso cooperador, a nossa amada Áfia, esposa de Filemão, e Arquipo, que é o filho de Filemão com Áfia, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Bem, irmãos, eu penso assim: um homem rico, cheio de posses, um homem que possuía muito dinheiro, um homem que tinha um status social, irmãos, construiu a igreja de Colossos dentro da sua casa. Eu penso que este homem, ele não tinha um sentimento orgulhoso, arrogante e prepotente no seu coração. Não, não. Ele não era aquele homem que disse: olha, na minha casa não. Vocês podem fazer o que vocês quiserem lá fora, na minha casa não. Vocês podem aprontar tudo o que vocês quiserem lá por lá de fora, na minha casa não. Pelo contrário, ele abriu a porta da sua casa para os salvos e não salvos, escravos e não escravos. A esposa aqui, que é a Áfia, ela também não ficava: olha, criançada, cuidado do meu sofá, hein? Olha a minha louça. Não. Olha, cuidado com o meu banheiro, não vai sujar minha cortina. Não, não. Eles abriram a casa. Por quê? Porque o evangelho faz isso. Aquele que é grato a Deus por aquilo que tem, entende que Deus deu por graça, bondade e misericórdia. Não fica alisando, irmãos. Não fica pulindo. Não quer se aparecer, mas abre a porta da casa e diz: é do Senhor. Foi Deus que deu. Foi Deus que preparou. Aqui a primeira verdade, irmãos, que o nosso coração não deve estar voltado para as bênçãos de Deus,
mas para o abençoador. Louvado seja Deus. Eu estou ficando sem voz já, vou parar de forçar um pouco. O nosso coração e a nossa alma não deve estar voltado, irmãos, para as coisas do mundo, para aquilo que Deus deu para nós. Não, mas o meu coração e o seu tem que estar voltado para o abençoador. É um perigo nós colocarmos o nosso coração nas bênçãos. Se nós colocarmos o nosso coração na bênção de Deus, vamos fazer do abençoador a segunda via somente a nossa segunda oportunidade. Em segundo lugar, se colocamos as bênçãos de Deus em primeiro lugar, fazemos do abençoador o segundo lugar. E não, irmãos, a Bíblia nos exorta que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus sobre a nossa vida, o governo do Senhor, para depois as outras coisas serem acrescentadas. O homem e a mulher que coloca as bênçãos de Deus em primeiro lugar, deixa de viver o abençoador. Louvado seja Deus! E deixando de viver o abençoador, a presença de Deus já não é mais importante. A graça de Deus já não é percebida a mim e a você mais, mas é as bênçãos. O homem deixa de congregar, o homem deixa de visitar, o homem deixa de reunir como igreja para passar um tempo gastando aquilo que Deus deu. Não é pecado, entenda bem isso. Você precisa sair com a tua família, mas também precisa estar diante do Senhor como principal objetivo. Irmãos, tem gente que deixa Deus por planos deste mundo, deixa a presença de Deus por coisas desta terra, abandona as coisas de Deus para viver as coisas da vida. Não, irmãos, se você está fazendo isso no grato amor do Senhor, eu te peço, pelas misericórdias de Deus e através das minhas orações, é para que você dê ouvidos à palavra do Senhor, para que nós possamos nos dedicar à presença de Deus. E Paulo continua saudando: graça a vós, a parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Salvador Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me de sempre nas minhas orações. Paulo está dizendo: eu tenho orado por vocês, mesmo estando aqui preso. Eu não estou lamentando, eu não estou murmurando, eu não estou reclamando, eu estou orando por vocês. Tem crente, irmãos, que deixa de orar. Quando as provas se levantam, as angústias se levantam, ao invés de orar, ele para de orar, ele para de buscar a Deus. Agora é o crente 6 horas por mim, você ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas nunca ora. Ele mesmo nunca vai aos pés do Senhor. Irmãos, a prova visa aproximar eu e você do Senhor. A tentação, ela afasta nós de Deus. E ao contrário, talvez você está aqui esta noite fazendo isso. Se tem prova, é momento de orar. Se tem luta, é momento de clamar. Se tem tribulação, é momento de buscar a face de Deus. É momento de buscar o Senhor. Paulo está preso, está orando pelos seus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo aqui está dando testemunho, elogiando. Será que nós temos elogiado os outros, irmãos? Será que nós somos aquele que só elogia pelas costas, mas nunca declaramos: oh, irmão, isso é uma bênção na minha vida, a sua vida é uma bênção para mim, irmão, você tem sido uma bênção para mim e para Deus. Nós elogiarmos as escondidas não adianta, irmãos. Você tem elogiado a sua esposa, sua família, seus filhos, seu marido, teu vizinho, teu amigo do banco da igreja? E tem aquele que como que fala mesmo? Tem um nome por aí que fala bajulador. Cuidado com as bajulações. Bajulação não é verdade. O ato de bajular não te faz você um verdadeiro, é mentira. Aquele que bajula está mentindo, irmãos. A verdade dentro do coração, quem bajula não é honesto, não está sendo honesto diante do outro. O bajulador, ele faz o outro se afundar ainda mais. O bajulador faz o outro errar ainda mais e a culpa passa a ser sua. Quando você bajula, quando você vai lá e alisa o ego, quando o outro não deve ser alisado, o verdadeiro amigo não bajula, fala a verdade.
Paulo está dizendo ao seu irmão Felipe, a Filemão, dizendo: ô Filemão, estou ouvindo do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus, para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem, em que em vós há por Cristo Jesus. Está dizendo: estou feliz, Filemão, eu tenho ouvido falar bem de você, eu tenho ouvido falar bem de você, e eu declaro na minha carta as minhas palavras, porque temos grande gozo e consolação do teu amor. Por ti, ó irmão, as entranhas do santo foram recreadas. Está dizendo: você tem feito bem para o povo tem te elogiado, o povo tem falado bem de você para mim. Ô Filemão, eu estou feliz, porque tem chegado a mim informações que me deixam feliz. Você é o meu filho na fé, e sendo meu filho na fé, eu me alegro nas tuas palavras, no teu comportamento, tem salvado vidas, tem salvado almas. Paulo está dizendo: ô Filemão, a notícia boa tem chegado até mim, Filemão. Eu tenho gozo em ouvir falar bem de você. Eu tenho pensado sempre assim: será que nós temos elogiado ou temos sido bajuladores? Será que nós temos falado a verdade? Porque a Bíblia inteira está cheia de elogios. Será que falamos a verdade de fato como precisamos? Irmãos, a pior coisa que tem é bajular, porque estamos sendo cúmplices. Nós estamos sendo cúmplices do outro, do erro do outro, da outra. O verdadeiro amigo, ele fala a verdade, mesmo que com muita dificuldade, ele procura caminhos e fala a verdade. Aqui Paulo está dizendo: ô Filemão, aqui comigo tem alguém que era o seu escravo e hoje está comigo, Filemão. E eu tenho certeza no meu coração que o que Deus fez na vida dele, mesmo sendo escravo, não tem mais raiva no seu coração, porque você é um homem bondoso, você é um homem honesto, você é um homem que ama a palavra de Deus, que ama o Evangelho. Eu sei em quem tenho crido, quem tenho acreditado, você é uma bênção. Será que nós olhamos para alguém como bajuladores? Ou olhamos para as pessoas como bênção? Como falamos a verdade, doa quem doer, nós agimos assim. Todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, um Paulo velho. Paulo, ele não vai chegar impondo: olha, eu sou apóstolo, eu sou um grande semeador de igreja, eu sou um grande teólogo. Não, está dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo, tenho algema nas minhas mãos, eu sou velho, cansado, doente, mas estou dizendo aqui que você é um homem de Deus, que Deus tem abençoado tua vida poderosamente. O irmão, irmã que aqui está, eu gostaria de ter um pouco mais de voz para pregar essa palavra. Eu não sei o que você está vivendo, qual é o tipo de perseguição que tem se levantado contra a sua vida, ou se você tem dificuldade de elogiar alguém, se você tem dificuldade de elogiar os seus filhos, se você tem dificuldade de elogiar a tua família, teu marido, tua esposa. Ela levanta de manhã cedo, cuida de você, cuida dos teus filhos, cuida da tua casa. Tem um marido que sai de manhã cedo, tem um trabalho difícil, ganha tão pouco. Você tem olhado para ele para ver o esforço. Você tem olhado para o teu marido, olhando o esforço que ele está tendo, olhado para a tua esposa, todo o trabalho que ela tem para cuidar da tua família, dos teus filhos, do teu lar, da tua casa. Você tem olhado para o teu vizinho que tem se esforçado, às vezes não tem condições de estender as mãos, porque a condição dele é tão pequena. Mas você tem olhado para alguém e dito quanto amor tem no seu coração. Uma das doutrinas bíblicas, irmãos, é essa: amar a Deus como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Deus nos amou, como Cristo nos amou. É uma doutrina bíblica, uma doutrina cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como Cristo nos amou. E este amar o outro implica em falar a verdade, em sermos verdadeiros, irmãos, em sermos sinceros. Não é aplaudir a derrota do outro, não é aplaudir, irmãos, o erro do outro, mas sermos verdadeiros. E sim, irmãos, arrumar um jeito de falar a verdade, de avisá-lo, de ajudá-lo, de estender as mãos, olhar para a nossa casa, para os nossos filhos, para aquele que nós amamos e aconselharmos, dizer: olha, cuidado com isso, vai devagar, mesmo que isto custe caro para nós.
mesmo que isto venha a custar caro a mim e a você, mas sermos verdadeiros. O amor que está no meu e no seu coração, isso é evangelho, irmãos. Paulo poderia ter dito, não, quando Filemão chegar aí, quando Onésimo chegar aí, Filemão, mostre para ele com quantas varas se faz uma canoa. Ele te roubou. Naquela época, só para os irmãos entenderem o conceito de época, um escravo que fugia, quando era capturado, o dono poderia crucificá-lo, poderia decapitá-lo, poderia marcar ele com um F, bem grandão, fugitivo, e também poderia castigá-lo. Tinha todas essas opções. Paulo não pediu para fazer nada disso. Receba ele no grato amor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós temos recebido os nossos irmãos, como nós temos recebido aqueles que fizeram mal a nós, como nós temos recebido, irmão, já foi pregado aqui, meu irmão, e continuo dizendo pelo Espírito Santo, o problema não é o outro, o problema está em nós, mora em nós. Se há conversão no nosso coração, se há a palavra de Deus no nosso coração, todavia peço-te, ele não deu ordem, ele pediu, peço-te, por amor, sendo eu tal como sou, prisioneiro, velho, cansado, agora prisioneiro, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas prisões, qual no teu tempo te foi inútil. Onésimo, a tradição de Onésimo, a tradição da palavra Onésimo, significa útil. Agora ele está inútil, ele era inútil, ele tinha roubado. Paulo então vai dizer, receba-o como útil, mas agora a ti me envio muito útil, eu tornei a enviar ao Senhor. Oh, irmão querido, não rotule as pessoas que Deus está tratando, não rotule aquilo que Deus está cuidando. Tenha certeza no seu coração, se você está orando pelo seu filho, não coloque um rótulo nele mais. Se você está orando pelo teu marido, não coloque um rótulo nele. Se tem alguém na tua empresa que não é um cristão, não rotule, mas ore. E a partir do momento que você orar, e você está falando de Jesus, não ore com indiferença. Não ore com indiferença para o teu irmão da igreja vizinha. Não olhe com indiferença para o teu filho que congrega em outra denominação. Não olhe com indiferença para mim, porque se você professa a mesma fé que eu professo, eu te considero como irmão em Cristo. Eu considero você, irmã de uma outra denominação, como minha irmã em Cristo. Nós não somos diferentes aos olhos de Deus. Aos olhos do Senhor não há escravo e não há livre. Somos todos iguais diante do Senhor, bendito seja Deus. Aqui Paulo vai dizer, o qual no outro tempo foi inútil, e torna a recebê-lo como minhas entranhas. Está dizendo, como você recebeu a mim. Oh, irmã querida, irmão querido, quando você ver alguém que está longe do caminho do Senhor, está afastado, convide ele para estar com você, estenda as tuas mãos. Olhe para ele com um olhar de bondade, de misericórdia, de piedade, de gratidão, de carisma. Nós devemos ser amorosos, compassivos. Nós devemos ter compaixão, agir com caridade, com piedade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu bem quisera conservar comigo, para que por mim me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer. Paulo tinha todas as ordens sobre ele, era o líder, mas ele procurou avisá-lo, irmãos, para o teu benefício, não fosse como força, mas por voluntário, ou seja, fique à vontade, aceite ele, eu tenho certeza do que Deus está te devolvendo, porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que tivesse, ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu sei que por algum tempo ele ficou longe de você, mas também sei que é permissão de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Deus agindo em meio àquilo que o homem não compreende. Deus age desta maneira, irmãos. Deus cria situações que para o homem não compreendem. Como pode, irmãos, Deus pegar o escravo que roubou e ele ser preso, e naquela mesma circunstância que ele estava, Deus agiu. Deus usou da tempestade para criar paz.
Deus pode usar do teu problema de dificuldade para criar uma reconciliação, Pai. Deus pode criar do teu problema destrutivo para criar uma reconciliação, Mãe. Deus pode usar do desemprego para abrir uma porta extraordinária sobre tua vida, Pai. Louvado seja Deus. Deus pode usar do diagnóstico que você recebeu para mostrar o poder dele sobre sua vida, irmã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus continua revertendo quadros difíceis. Deus continua agindo em causas difíceis. Deus continua restaurando casamentos destruídos. Deus continua arrancando gente das drogas. Deus continua arrancando gente do montão de lixo. Deus continua entrando nos presídios, arrancando gente de lá que é o óleo da sociedade, não tem mais jeito. Deus continua restaurando em casamento de crises. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Deus continua operando milagres. Quantos que mães, irmãs que não geravam, e a partir desse momento geraram, e hoje contam grandes testemunhos, poderá ser o seu caso. Deus usa de circunstâncias abstratas que o homem não consegue entender para fazer grandes milagres. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus usa de circunstâncias que eu e você não entendemos para que o poder de Deus se manifeste. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós vemos um homem que está abandonado, literalmente, deveria, melhor dizendo, ser abandonado, mas o Senhor usou daquela circunstância e criou, irmãos, uma doutrina maravilhosa sobre este momento. Mas já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como o Senhor, está dizendo, não tem o que você recusar. Quando Deus faz uma obra, Ele faz por completa. Quando Deus faz um milagre, Ele faz por completo. Quando Deus muda a história, Ele muda por completo. Quando Deus transforma uma vida, Ele transforma por completo. Quando Deus restaura um casamento, Ele restaura por completo. Quando Deus regenera uma vida, Ele regenera por completo. Quando Deus restaura uma alma, Ele restaura por completo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Você não serve um Deus que faz as coisas pela metade. Você não serve a Deus que faz as coisas pelo meio, não. O Senhor começa no meio, no fim Ele termina. Aquele que começou uma boa obra é fiel para completá-la. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem o que temer, irmã. Não há o que temer, pai. Não há o que temer, mãe. Entrega a tua vida ao Senhor, o teu filho, confia nele, tua filha, tua vida, e tudo Ele fará. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Assim, pois se tens como companheiro, recebe-o a mim mesmo. Paulo está colocando o nome dele à frente. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos feito isso, irmãos? Entregado totalmente, não a nossa vida, mas a dos nossos filhos, do casamento. Senhor, assim como fizeste na vida de muitos, faz em mim. Eu creio na tua palavra, eu sei em quem tenho crido. E se fez algum dano, que me deva alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo era exibido aqui, viu? Paulo era, pensa num homem que falava, põe na minha conta. Se ele te fez alguma coisa, deixa que eu pago. Paga que jeito, irmão? Paulo está dizendo assim, olha, Filemão, na sua época que você não conhecia o Senhor, você aprontou muito, camarada. Você tem muita coisa para me dever. Ei, mas você deve demais para mim, ué. Quando você não era crente, sua casa era cheia de gente tocando pagode aí. Quando você não era crente, em cima da tua mesa estava cheio de lata de cerveja aí. Ô Filemão, quando você não era crente, você enchia a sua casa de gente que gostava de tomar umas bebidas a mais aí, incomodava tua esposa, tua família, tua casa era uma bagunça. Olha, agora tem uma igreja aí dentro, Filemão. Tua vida é um lar de paz, você me deve muito. Aqui, irmãos, olha para cá um pouquinho. É a doutrina gloriosa da imputação. Doutrina gloriosa da imputação. Você talvez nunca ouviu isso. A doutrina gloriosa da imputação. É o que Deus fez em nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,19, diz assim:
Eu vou pedir para o Bruno, se puder colocar aí, Bruno. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Veja só o que diz a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz a palavra. Isto é, que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa é a doutrina gloriosa da reputação. A nossa dívida era assim como Onésimo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Impagável. Mas Deus, olhando para mim e você, não viu condição de nós pagarmos. E imputou todo o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa imundície no Filho. E hoje nós não somos mais escravos do mundo, somos filhos da livre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem mais algema nas minhas mãos, não tem mais culpa sobre nós. Todo o nosso pecado foi imputado em Cristo, a gloriosa doutrina da imputação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Paulo está dizendo: coloca na minha culpa, nas minhas costas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Pai e mãe que aqui está, você é livre em Cristo Jesus. Somos livres em Cristo Jesus. Teu filho poderá ser livre. Se ele não conhece o Senhor, continue orando, buscando. Louvado seja o nome do eterno Deus, bendito seja Deus. A gloriosa doutrina da imputação, irmãos, a gloriosa doutrina da imputação. E Deus olhando para mim e para você, assim como escravo Onésimo. A culpa era minha, a culpa era sua. Oh, irmãos, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso precisa pregar o evangelho todo dia, todo dia. Quantos que aqui estão, que não elogia o pai, que não elogia a mãe, que não elogia o marido, que não elogia a esposa, que não reconhece o trabalho feito por eles, que elogia, que vive bajulando quando deveria falar a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não lembra que a imputação dos nossos pecados não está sobre nós, está sobre Cristo Jesus. Ele pagou pelo meu pecado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. A gloriosa doutrina da reputação sendo pregado em 2025. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Você não precisa mais carregar esse peso. Para o Senhor não há escravo e não há livre. Paulo está igualando assim: pois temos como companheiro, recebe como a mim mesmo. Todos nós diante do Senhor somos iguais. Você que congrega em outra denominação, em outra instituição, se você professa a mesma fé que eu em Cristo Jesus, se você crê que Ele morreu pelo seu pecado e pelo meu, dê-me aqui a tua mão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos caminhar junto para a glória de Deus. Eu sou teu irmão em Cristo Jesus, você é meu irmão em Cristo Jesus, você é minha irmã em Cristo Jesus. Nós vamos nos encontrar na glória de Deus. A gloriosa e a doutrina da imputação do teu e do meu pecado. O mesmo Deus pagou, o mesmo Deus levou, o mesmo Deus sarou, o mesmo Deus edificou e a este justificou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E seremos glorificados diante do Senhor. Seremos glorificados, irmãos, e nunca mais pecaremos diante do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui não há escravos, aí não há escravo. Todos nós somos livres diante do Senhor. Todos nós nos igualamos diante do Senhor. Louvado seja Deus. Mas às vezes esquecemos da nossa condição diante do Senhor de liberdade. Em Cristo somos livres. E diz assim: e se alguma fez dano algum em você, ou te deve uma coisa, põe isso na minha conta. A doutrina da imputação, gloriosa doutrina, foi o que Cristo fez com nós. E levou para si a minha enfermidade, os meus pecados, minha chaga.
E por ele, o castigo que nos trouxe paz estava em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele foi castigado pelo seu pecado, ele foi castigado pelo meu pecado, ele foi castigado pelos meus erros, ele foi castigado pelos seus erros. E nele, irmãos, ele veio, ele desfez da glória, ele esvaziou-se de si mesmo. Agora o rei se fez servo, habitou entre nós a gloriosa doutrina da imputação, e sobre ele foi colocado os meus pecados, e agradou o Pai moer o Filho em favor dos meus e do seu pecado. Era nós que deveríamos estar naquela cruz, mas ele levou sobre si a nossa enfermidade, as nossas feridas foram curas, saradas. Agora as chibatadas que deveria ser minha passou a ser dele, aquela morte era minha, passou a ser dele. A gloriosa doutrina da imputação aconteceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos onésimos que aqui estão? Os onésimos que agora são servos e servas, amigos do Senhor, amigos de Deus. Agora nos relacionamos com o Senhor. E Paulo, na minha própria mão escrevi, pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim não deves. Você deve, irmão, você deve muito. Você só tem uma vida de prazer no Senhor porque eu preguei o Evangelho. Não está jogando na face, não. Paulo está dizendo assim: vem cá, vamos trabalhar lado a lado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há dívida, irmão, está paga. Não há dívida, minha irmã, está paga. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Adore, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aonde você está agora, abra o teu coração. Diga a seguinte palavra: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa adoraremos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Louvado seja e bendito seja o nome do eterno Deus. Sim, irmão, eu me regozijarei em ti, o Senhor. Recreia as minhas entranhas do Senhor. Estou feliz e completa. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. Eu não sei o que Paulo está querendo dizer aqui, não. Eu não tenho ideia. Mas se ele era rico, se Filemão tinha muito dinheiro, está dizendo assim: olha, Filemão, pelo que eu te conheço, pelo aquilo que você possui, rapaz, tenho certeza que você vai arrumar um casamento para esse homem aí. Eu acho que você vai dar até um pedaço de terra para ele. Eu acho que é isso que Filemão estava, acho que é isso que Paulo estava dizendo aqui. Pelo coração que você tem transformado, você não tem o coração apegado em nada. Tem uma igreja dentro da tua casa. Está cheio de pobre aí, está cheio de escravo aí, e você não se envolve com nada disso. A sua mulher, a Áfia é uma grande serva de Deus. A Áfia, seu filho, pelo amor de Deus, vocês são anjos. Tenho certeza que você vai fazer um pouco mais. Irmão, o que você tem feito a mais para o teu amigo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã, o que você tem feito mais para aquele que você vive, convive, e também aqueles que você não conhece? O que nós temos feito a mais para alguém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que eu e você podemos fazer, fazemos, mas também devemos fazer aquilo que está além do nosso alcance, e isso é esmola. Isso, irmãos, explica para mim, eu nunca entendi o que é esmola. Te explico. Esmola é doar-se inteiramente. Fazer, irmãos, dar esmola, irmãos, é fazer totalmente. Não é dividir aquilo que tem, um pouco para mim, um pouco para você, não. É ficar sem e passar para o outro. Isso é esmolar. Isso é dar com compaixão. É sacrificar. É de fato, irmãos, abrir mão de suas posses. Por isso Jesus vai falar lá: olha, como é difícil um rico entrar no céu, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. De fato, Jesus está exemplificando justo isso. Por quê? Porque o meu coração e o seu é rico com as coisas da terra, e é difícil nós desfazermos disso. É muito difícil desfazermos disso. E o ato de dar esmola é justamente quando dói em nós, quando tira de nós. Não temos, e até o que não temos repartimos com o outro. Ficamos sem, para o outro comer, para o outro viver. Quantos que hoje não conseguem dar nem aquilo que tem condição para o irmão? Paulo está dizendo assim: ô Filemão, eu sei que você tem coração gigantesco, você é dado ao Evangelho, eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. Quem aqui está disposto a fazer isso por alguém hoje? Quem aqui está disposto a levantar na madrugada e orar por uma família?
Quem aqui está disposto a ir buscar alguém que não está mais caminhando, mas quer falar para ele? Quem aqui está disposto a largar, deixar de ser bajuladora, bajulador? Mesmo que isso custe algo, mas falar a verdade, mas dizer a verdade. E dizer, não posso ser assim, então doa quem doer, eu vou te falar uma coisa, é assim, assim. Quem aqui está disposto a fazer isso? É difícil, irmãos. Paulo está dizendo justamente isso. Vá, Filemão, e faça algo a mais. Eu sei que as suas forças, talvez, pode ser que no teu coração ainda tenha uma mão que segura. Não segure. Deixa Deus te usar. E juntamente, Paulo está querendo, justamente, essa é a primeira prisão. Justamente, prepare também uma posada, porque espero pelas vossas orações, vocês de ser concebido a vós. Irmão, se Paulo aqui me assou aqui um folgado. Não só escravo, mas daqui um dia eu vou estar aí na porta da tua casa, cheguei. Arruma a cama, posada, arruma a cama por aí, aumenta o caldo do feijão que eu estou passa aí. E a primeira casa que eu vou passar é aí. Ele nunca pisou em Colosso, eu só estava lembrando. Que bonita palavra, irmãos. Será que nós estamos dando ouvido para a palavra do Senhor? Será que nós estamos orando continuamente para que Deus nos use como canal de bênção na vida de alguém? Será que nós estamos dispostos a doar de nós para o Senhor tudo? Não estou dizendo de dinheiro nem casa, como fazem por aí. Nós, inteiramente ao Senhor, devocionar a nossa vida a Cristo. Esta é a mensagem. Olhe para você, para o teu marido, olhe para nós, todos nós olhamos para nós, como éramos diante do Senhor, como Onésimo. E ele imputou a gloriosa doutrina da imputação, levou para si todo o nosso prejuízo, a nossa dor, os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa dívida. E agora, a partir de então, sejamos como Filemão, amorosos, compassivos. Olhamos para a nossa casa, para aquele e aquela que não serve o Senhor, que está distante dele, mas falamos de Jesus, não apontamos dedo, não guardamos a mágoa no coração, sejamos verdadeiros, não sejamos bajuladores, mas sejamos de fato amigos em Cristo. Essa é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado para sempre. Amém.